Bom dia, gente. Gente, eu fiz um plantio, acho que foi no dia 24. Ainda não chegamos nem no Natal, mas eu tô adiantando meus vídeos, né? Começo de ano, fica meio corrido, não dá pra mim ficar fazendo vídeo. Então já tô adiantando. E tinha pego essa touceira aqui, se vocês olharem lá, faltou plantar, eu iria plantar ela numa jardineira. Mas eu resolvi, ó, eu arrumei essa metade de filtro antigo, fiz vários furos no fundo, vários furos, e fiz uns furos laterais e vou plantar aqui. Só que eu vou cortar, né? Vou desfazer um pouco essa touceira. Eu dei uma contada aqui, se eu fosse desfazer mesmo, daria em torno de 10, 12 mudas aqui. Mas eu vou fazer só 2, tá? Para que fique entoucerado aqui e na época do outono e inverno, este sapatinho leano floresça. Ok? Hoje é dia 22 de dezembro ainda, mas eu estou adiantando meus vídeos para que vocês não fiquem desabastecidos de vídeos. Tá bom? Então eu vou usar como sistema de dreno isopor. Eu cortei algumas tiras aqui, vou quebrá-lo aqui, ó, e vou jogando aqui no fundo. Não precisa ser muito pequenininho. E vou quebrando aqui, vou enchendo aqui uns 4 dedos de isopor, tá ótimo. Abastecido aqui, deixando bem. Os furos que eu fiz não são grandões embaixo, mas fiz bastante. Então, ó, coloquei aqui dentro, ó, tá? E preparei aquele substrato à base de terra que eu ensinei vocês, que é terra com matéria orgânica e um pouquinho de areia grossa. Se não quiser colocar areia, não precisa, mas é bom, tá? Mas tem que ter terra e bastante. Ou vai cair meu cataceto aqui, que depois eu quero dar uma explicação da nossa amiga. Então aqui, ó, tem bastante terra e matéria orgânica aqui, tá ok? Então já vou jogar um pouco aqui, fazer um vídeo bem rápido para vocês, para ajudar o pessoal aí. E aproveitando que eu tenho essa muda bonita, né, para plantar. Eu vou cobrir aqui uma parte, vou deixar em torno de uns 5 dedos aqui, ó, sem terra, porque vai ser a fundura onde eu vou colocar a planta e as raízes, né? Porque se planta raízes, tá bom? Esse aqui é o leano, é o sapatinho terrestre, onde o pessoal fica apanhando e não tem segredo, gente, ó, dá uma olhada, ó, é terra com matéria orgânica. A matéria orgânica que eu sempre falo é resto de substrato que vocês fazem replante, entendeu? Pode ser casca de pino, pode ser casca de macadâmia, pode ser brita, a mistura, carvão, algum restinho de esfagno. Pode, quando vocês comprarem uma Phalaenopsis, ela vem no chip de coco, replantem, não mantenham planta nenhuma em chip de coco. E guarda aquele chip de coco, porque misturado com terra, ela se torna adubo. Entendeu? Ela se decompõe e se torna matéria orgânica, que vai se tornar adubo para a planta, tá ok? Mas não plantem orquídeas epífitas com chip de coco e nem em fibra de coco, aqueles negócios que imita xaxim. Eu não aconselho. Quem quiser plantar, fique à vontade. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu tenho essa pulseira aqui, tá vendo? Essa touceira aqui, ó. Cada nozinho desse aqui, ó, ó, que eu tô balançando, é uma muda. Então aqui tem uma muda, 2 mudas, só aqui deve ter umas 4, 5, ó, nessa parte aqui, e aqui pra trás tem um monte, ó. Ainda vem vindo um cakezinho aqui, ó. Ó, ok? Então, mas eu vou cortar lá aqui ao meio aqui, ó, só pra fazer 2 touceirinhas. Então, quando cortar, cortem a planta certinho no meio, pegue o rizoma e mantenha um pouco de raiz para a planta, tanto de um lado como de outro. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou introduzir a faca aqui, separadamente aqui, tomando cuidado para não cortar a planta, e devagarinho eu vou dividindo essa touceira. Pronto.
está dividida. Ó, repare, tem raiz aqui, e eu cortei o rizoma. Dei uma olhada no corte. Ó, eu cortei o rizoma, tá ok? As plantas estão com raízes, tá ok? Então agora o que eu faço? Agora aqui eu faço uma análise de como eu irei plantar essa muda aqui, ó. Entendeu? Como eu irei plantá-la aqui para que ela fique uma touceirinha bonita no meio do vaso, porque o sapatinho joga a muda para tudo quanto é lado, às vezes joga para trás, às vezes joga para frente, tá? Então, ó, coloquei aqui, tá vendo? Eu seguro a planta aqui e com a outra mão eu vou alimentando o meu vaso com substrato e cobrindo as raízes, nunca enterrando bulbos e nem rizoma. Dou uma calçadinha para que esse lado aqui já fique sustentado, seguro com a mão. Eu não posso bater ali no catacete, porque o catacete depois eu vou dar uma explicaçãozinha para uma amiga aí que quer saber quando é que ela replanta o catacete. Ó, e estou aqui colocando, lembrando que aqui tem um cakezinho, não posso enterrar ele. Coloco substrato ao redor dele, para que ele cresça, se desenvolva, fique bonito. Ainda mantenho aqui, ó, ainda falta colocar substrato aqui, ok? Aperto sempre as bordas do vaso, nunca no meio, para não apertar as raízes, quebrar raízes. Aperto sempre nas bordas. E aqui está saindo um plantio de uma orquídea terrestre, onde o pessoal está tendo dificuldade de cultivar. Eu estou falando de um sapatinho terrestre, não estou falando daqueles gigantões que tem as folhas mais largas, toda pintadinha. Aquele, o certo é plantar com espada e casca de pinos e casca de arroz carbonizado. E não manter encharcado, manter úmido. E aquele requer mais sombreamento. Este, ele suporta até sol, desde que não seja um sol pleno de muitas horas, senão ele torra, igual mostrei lá naquele vídeo. Ok? Este gosta de luminosidade, mas eu aconselho mantê-lo sempre a 60%, sabe? Aquela luminosidade onde a gente coloca nossas catleias que compramos aí, que são híbridas, entendeu? Nunca na parte mais que recebe mais luminosidade, mais quente. Luminosidade toda a planta necessita. Tem que tomar muito cuidado com esse cakezinho. Ele é bem petitiquinho. Não posso deixar cair substrato sobre ele, senão eu mato ele. Mato ele enterrado aqui, coitado. Ó, agora eu aperto as bordas do vaso para que se firme a planta. Toda orquídea, toda planta tem que, ela não pode ficar bamba, que conforme você regar ela balançar, conforme ventar ela balançar, não, ela tem que ficar firme. Aí você terá um enraizamento perfeito e uma planta que vai se desempenhar e se desenvolver muito rápido pela segurança que ela está se sentindo, ok? O sapatinho, como já é de praxe, deixa eu colocar ele aqui pro lado para me dar uma limpadinha aqui. Como já é de praxe, o sapatinho, ele cria nas folhas a famosa ferrugem. Como se trata isso? Com enxofre. Enxofre DIM. Não vão atrás desse negócio de enxofre agrícola. Já falei, não vou ficar mais repetindo. Eu falei que em 2023 eu não vou mais ficar falando sobre o cultivo errado de outras pessoas que muita gente acompanha e se dá mal. Eu vou falar sobre o meu cultivo. Não uso a enxofre agrícola de maneira nenhuma. Tá ok? Ó, aqui tá vendo? Tem ferrugem aqui. Mas o que eu já fiz? Eu já fiz uma solução de de enxofre DIM, uma colherzinha pequena de enxofre DIM,
boto num copinho, diluo ela, coloquei 5 gotinhas de colosso, mas quem não tem colosso, só tratando com o enxofre já ajuda bastante, já vai dar uma parada, vai matar a ferrugem, tá? Estas manchas da folha aqui, ó, não vão sumir, mas vocês vão reparar que as novas folhas que vierem não vai vir com ferrugem. Se vier uma pintinhas assim aparecendo sem ferrugem, bate o enxofre de novo. Entendeu? Porque o enxofre é um dos únicos métodos que eu conheço que combate a ferrugem nesse tipo de planta. Ou em qualquer outra planta, mas esta dá muito. Sapatinho terrestre, Leano e Insigne. Os outros são Fragmipédio, que são aqueles dos sapatões. Tem um até que é pequenininho, rosadinho assim. Mas também tem que ser, aqueles são cultivados com esfagno, casca de pinos e casca de arroz carbonizado. Faz uma mistura e planta aquele sapatinho. Ele requer um pouco de umidade, mas não pode se manter encharcado. Ele é uma planta chata, os Fragmipédia. Você tem que esperar aquilo dar uma boa secada, molhe uma vez por semana se for necessário, porque o esfagno demora muito a secar. Misturado com casca de pinos, então, aí ele se mantém mais úmido, tá ok? Eu aconselho para quem quer começar a cultivar sapatinho que arrume um Leano ou um Insigne, que são terrestres. Plante como eu mostrei aqui e vocês vão ter sucesso. Não coloque este tipo de sapatinho na sombra. Coloque ele com uma luminosidade boa, assim ele vai se desenvolver bem. Só molhe quando a terra estiver quase totalmente bem seca. Entendeu? Aí vocês molham, porque essa planta também necessita de um pouco de umidade. Mas essa muito menos que os Fragmipédios. Tá ok? Então é isso. Eu queria aproveitar, eu ia plantá-lo nessa jardineira que eu tinha mostrado para vocês, mas eu não tenho lugar mais para colocar esse tipo de coisa. Que eu fiz ai meu Deus, cano de PVC. Vocês podem pegar aqueles canos brancos, mede a altura que vocês querem a coisa e arrancam uma fatia do cano assim que vai usar. Caso vocês não tenham isso aqui, só que aí vai acabar ficando um pouquinho mais caro, mas tem uns tampões que se usa no cano, você compra ele no coisa, conforme você cortar, depois você corta o tampão, vocês podem fazer até 2 jardineiras, só que uma mais rasinha e uma mais funda, e o tampão vai servir de lateral. Aqui eu coloquei um plástico, eu peguei um plástico duro, parece um acrílico, fiz um furinho, acertei certinho na borda, fiz outro furinho, coloquei um parafusinho bem pequenininho. Você coloca um aqui e um aqui, ou passa um cola super bonder aqui e cola, mas tem que dar uma parafusadinha, que é para ter uma lateral, correto? Mas eu resolvi pegar essa metade deste filtro de barro que estava lá na minha tia, ela me deu, e eu ia plantar aqui a Fios Tankerville. Mas como eu já fiz o plantio dela no vaso, eu vou deixar ela se desenvolver, depois eu vou ver se eu arrumo outro desse que eu acho muito bacana, o de barro, e vou plantá-lo também, que é uma orquídea terrestre. Mas como eu tinha essas mudas, eu falei, eu vou plantar e vou mostrar para o pessoal como é que eu faço o plantio novamente de um sapatinho terrestre, que é o Insigne e o Leano. O resto é a base de casca de pinos, esfagno e uma porção de casca de arroz carbonizado. Faz aquele substrato todo misturado e depois vocês plantam as suas plantas. Lembrando, nunca deve se manter encharcado, senão vai ser uma perda atrás da outra. E esse aqui é o mais barato ainda, mas aqueles lá são muito caros para ficar se perdendo de bobeira, tá ok? Vou mostrar para vocês como é que ficou o plantio dessa minha orquídea sapatinho. Ficou pesado, ó. Olhem bem aqui, ó, como é que ficou. A planta está suspensa, o que está plantado são as raízes, tá ok? Nesse vaso feito à base de um filtro de barro antigo. Esse aqui eu coloco ali no canto, numa luminosidade, ele pode ficar
ou em cima do murinho, onde ele receba luminosidade e eu mantenha ele úmido. Uma amiga, a Mônica é um barato também. Dou muita risada com a Mônica. Mas ela gosta, a gente percebe que ela tem vontade muito de cultivar as coisinhas dela bem direitinho, assim como vocês também, é lógico. Mas ela não tem vergonha de perguntar, não. Ela falou, eu tô lá com aqui tem o cataceto que namora com a esqueci o nome essa é uma samambainha, a Venca. Ela disse que vai florir, vai nascer a Venca Seto. Vai ser um híbrido natural, a Venca Seto. Então ela me perguntou qual é a época de se replantar o cataceto, porque o vaso dela já está muito cheio. Primeiro, se o vaso estiver cheio, você pode fazer mais de uma planta. Sugiro de 2 a 3 bulbos para o cataceto, tá ok? Assim como as outras plantas. As catleias, 4 bulbos. O cataceto, até 2, ele vai bem. Você pega 2 bulbos bonitinhos, não fica colocando bulbinho pequenininho, tá? Cortando 2 bulbinhos pequenininhos. Peguem 2 e coisa. Qual é a época certa para se replantar? Quando passa a floração e ele ficar todo peladinho, que aí ele vai entrar em dormência. Então isso é final de outono para inverno. Ele vai ficar em dormência. Você pode arrancar, pode até cortar as raízes, não tem problema. E aí você faz os cortes, como eu fiz nessa daqui, com calma, sem cortar bulbo, corta entre o rizoma, divide. Caso vá plantar um cataceto que está com muitos bulbos, divida no mínimo 3, 2 a 3, mas o certo é 3, para que ele fique forte e esses daqui brotem e deem bastante nutrição para mandar para o seu broto novo. E depois vira isso aqui, ó, esta floração aqui, que ainda não abriu, vai abrir, assim que abrir vou mostrar para vocês. O sistema de suspensão é tipo assim, amarrar ele num toquinho ou numa fibrinha de xaxim e manter o bulbo 1 dedo a 2 longe desse vasinho. Deixe que as raízes vão grudar no toquinho ou na fibrinha de xaxim e depois elas vão descer e vão buscar água e nutriente aqui dentro. Como vocês podem plantar direto na semi-hidroponia, não tem problema, desde que vocês não mantenham muito isso aqui encharcadão por muito tempo. Ele requer água e muito nutriente. Ele gosta de adubação quando ele brota, entendeu? Mas nunca ficar muito empapado de água, porque vocês correm o risco de apodrecer. Outra dica importante, cataceto entrou em dormência, tá só carequinha assim, ó. É normal, gente, tá? Para quem não conhece cataceto, é normal na época do outono e inverno ele perder todas as folhas e ficar assim, ele fica dormindo. Ele só vai voltar na primavera, quando o tempo começar a esquentar. Aí ele começa a brotar. Aí tem gente que nem planta. Chega ele entrou em dormência, a pessoa arranca, enrola no jornal e guarda. Quando chega na época certa, vai lá e planta. Eu não, eu mantenho plantado. Só que quando ele está em dormência, eu quase nem rego. Eu não rego, largo ele lá. Às vezes eu dou uma borrifadinha de água só que quando ele está em dormência, você não larga ele no sol, para que os bulbos não se desidratem totalmente e sequem, tá ok? Então é isso, Mônica. Época certa, final de outono para inverno, tá ok? Aí você espera as folhas. Aí você disse uma vez que o seu não dorme. Chegou final de outono para inverno, ainda não dormiu, mas ele não está florindo, ele não está nada, você pode arrancar e fazer os cortes e fazer o plantio, não tem problema, porque é normal o cataceto na época do inverno ele entrar em repouso, tá? Antes disso, não faça replante, a não ser que você ganhe a planta, um pedaço de cataceto, ou um cataceto inteiro, aí você planta, normal, não tem problema, como eu já fiz muitos aqui. Mas a época certa de uma planta que você tem em casa e quer replantar é o final de outono para o inverno, onde ele está em dormência sem folhas. Caso ainda tenha folhas, não tem problema. Espera chegar o inverno, arranca ele, porque ele não vai florir no inverno,
tá? Aí você faz as divisões, mínimo de 3 bulbinhos, eu aconselho, tá ok? Mas se ficar com 2 não tem problema, até 1 ele brota bem, entendeu? Ele brota bem, mas quanto mais, digamos, se você deixar 2, quando vier a brotação, aquele broto vai ter muito mais nutriente, porque esses daqui só vão servir de nutriente para a sua brotação e a sua floração. Deu para entender? É aqui que ele vai dizer assim, ó, esse bulbo vai crescer grandão. Quando você replantar, tenha sempre em mãos a farinha de osso, tá? Porque você coloca o substrato, joga uma colherzinha de farinha de osso, tá ok? E planta seu cataceto, porque quando ele descer com a farinha de osso já vai estar decomposta e vai ter água lá dentro, né? Aí ele bebe todo aquilo lá e aquilo dá uma nutrição muito forte pro seu cataceto. Vim bem bonito. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado, Mônica. Mas você sabe, né? Eu gosto de você porque você pergunta mesmo. Tendo ainda dúvidas, pergunta. Eu tento orientar, não ensinar. Eu tento orientar. Assim como qualquer um de vocês que tenha dúvidas, pode perguntar, gente. Confia. Se confia em mim, pode perguntar. Tá? Pode perguntar, porque eu vou passar para vocês todo o sucesso que eu tenho aqui, sem esconder nada, tá ok? Cataceto gosta muito de adubação, mas no meio, quando vocês forem fazer o plantio deles, coloque sempre uma colherzinha pequena, polvilhada assim, de farinha de osso, no meio do substrato. É muito bom, porque quando as raízes alcançarem o substrato, ele vai ter bastante nutriente, e ali é muito bom, ok? É muito bom, tá? A farinha de osso ele se alimenta bem, mas vocês podem pôr outro adubo também, tá? Mas não fiquem exagerando em orquídea nenhuma de adubo achando que vai fazer milagre. Adubo não faz milagre. Adubo dá o alimento para a planta se manter sempre vigorosa e bem nutrida, mas milagre não faz não, tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do novo vasinho aqui. O vasinho aqui que a gente reaproveita, uma metade de um filtro de barro antigo, tá? Vou até ver se eu arrumo mais desse daqui que eu achei bacaninha, ficou bacaninha, né? Para plantar plantas terrestres, ou até para plantar plantas que tem porte grande, né? Você planta e pode pôr no chão porque ela está distante, ó, tá vendo? Mas desde que seja terrestre, tá ok? Agora, se você for plantar uma planta epífita num vaso desse, eu aconselho que se mantenha suspenso no mínimo entre 90 a 1,10 m do chão, para que não se espirre conforme você rega, não espirra aquela sujeira do chão, a terra, porque a terra tem muito fungo, tá ok? Para plantas epífitas. Agora para planta terrestre não, você pode manter perto do chão, tá ok? Então é isso, gente, espero ter ajudado vocês no Carnão Fiote. Carnão Fiote que eu já te devolvo lá pro seu canto, até você florir e eu mostrar pros meus amigos aí. Meus amigos e minhas amigas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero ter ajudado mais uma vez, mostrando para vocês que não só o sapatinho, como vocês podem plantar a Vandateres, você pode plantar a capuz de fleira, que é a Phaeus tenquerville, vocês podem plantar a Arundina bambucifolia com este substrato. Desta mesma maneira. Todas as orquídeas terrestres eu uso este substrato. Se eu for plantar uma que não seja orquídea, uma begônia, um antúlio, um lírio, qualquer outra planta num vaso, é este substrato que eu uso. Sempre com bastante matéria orgânica e nunca só terra, para que conforme eu vou regando, rega, seca, ela vem num tolete duro, parece um cimento. Com este daqui eu posso regar, vai secar. Se eu der uma cutucadinha aqui, o substrato vai estar sempre fofinho, sempre airado, para que a planta tenha facilidade de se desenvolver as raízes lá dentro e absorver os nutrientes ao seu redor completamente, sem perder nada, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Quem ainda não foi inscrito e confiar, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, deixa sugestões e, por favor, não passem sufoco. Tem dúvida? Me pergunta, porque eu tento responder a todos, sem ficar inventando nada, respondendo de acordo com o que realmente dá certo,
ok? Sem ficar enfiando, compra tal coisa ou compra tal coisa. Não, aqui não vai ter o tal do compra tal coisa. O que eu compro eu falo aqui, o que eu uso eu falo aqui, mas vocês não vão me ver aqui com excessos, entendeu? E cada vez falando de um tipo de produto, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e bora 2023! E esse canal vai vencer, porque nós somos uma família, e nós somos uma família determinada, e quando nós temos determinação, não importa os obstáculos que venham, não só para o canal, mas na vida da gente, saiba sobrepor esses substratos, esses obstáculos, esses obstáculos que vêm na vida de vocês, porque depois que vocês as transpassam, vocês olham para trás e falam, ih, já ficou para trás, entendeu? E que vem o próximo, somos vitoriosos. Pense sempre nisso. Eu nasci para vencer. Independente das minhas condições, da minha simplicidade, da minha humildade. Reparem, aquele que é humilde, simples, e não faz mal para ninguém, e sempre age com a verdade, independente de você ter muita coisa, ter uma bela casa ou não ter, nunca lhe falta nada. Parem para pensar nisso, porque tem muito rico milionário que só vive em desarmonia, só. Por quê? Só pensam em ter mais e ficar pisando nos outros. Deus não veio para ensinar, Jesus não veio para ensinar isso para a gente, não. A humildade. E sempre vemos o nosso próximo como estivéssemos nos vendo no espelho. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão, para a minha irmã. Independente de cor, credo, raça, escolha sexual, independente de qualquer coisa dessas, somos todos iguais e um depende do outro, ok? Assim como as plantas dependem da gente, a gente também depende das plantas. Fiquem com Deus, um beijo no coração, até a próxima, valeu gente!